Olá, bom dia, segundo ano. Hoje nós vamos estudar um pouco de geografia. Vamos falar dos bairros e da relação entre a sociedade com a natureza, tá bom? Então, todo mundo pegando a nossa apostila do segundo bimestre, na unidade 3, ali nas primeiras páginas de geografia, tá legal? O professor, então, vai compartilhar com vocês a nossa apostila de geografia para darmos continuidade à nossa aula, tá? Então, todo mundo prestando bastante atenção. Bairro, relação entre sociedade e natureza. Neste capítulo, você vai estudar o que é paisagem. Vai aprender a reconhecer os elementos naturais e culturais que compõem a paisagem do bairro onde você mora e estuda, e também as transformações que nele ocorrem. Além disso, vai descobrir que os moradores de um bairro formam uma comunidade com histórias e origens diversas, né? Vamos lá então? Olha só, nós temos aqui um exemplo do que pode ser considerado algumas ruas, ó, que se encontram, né? Muitas moradias, temos aqui pessoas circulando nas ruas, carros, né? Aqui o que pode ser uma escola. Então, muitos lugares que vão compor a nossa paisagem, né? O nosso bairro aqui nesse caso. E as pessoas se relacionam, né? Se encontram no supermercado, se encontram na escola, se encontram nas ruas. Cada pessoa tem uma história de vida diferente, costumes diferentes, né? Mas convivem, se encontram e têm relações com a natureza, tá? Para, por exemplo, fazer uma construção como essas que estão aparecendo aqui, ó, o que será que o homem, né, fez para poder construir? O homem, ó, ele pode ter planado o terreno, né? Se o terreno era meio assim, cheio de morrinho, ele tirou a terra, as pedras, deixou o terreno retinho, plano, para poder construir. Olha só, as ruas que eram de areia e de pedra foram asfaltadas. Então, o homem, ele modifica a natureza de acordo com as necessidades dele. Olhem bem aqui, ó. Aqui tinha uma área toda verde, ó. Essa área foi retirada para poder fazer aqui uma estrada. Aqui foi feita uma ponte, ó, porque o riozinho está passando ali por baixo, né? Então, o homem, ele tem sim uma relação com a natureza, mas ele precisa ter uma relação de respeito, né? Uma relação muito sábia para não prejudicar a natureza, porque nós precisamos muito dela, né? Então, vamos continuar. A professora vai ler esse texto aqui para vocês, para depois nós podermos refletir. O despertar de Ana. Na escuridão do quarto, Ana abriu pouco os olhos, pensando ainda ser madrugada, teve vontade de correr para o quarto dos pais. Foi então que o apito da fábrica, que fica a alguns quarteirões da casa de Ana, soou alto, chamando os operários para o trabalho e fez uma menina esquecer o medo. Sabendo que o sol logo despontaria no céu, Ana, que não se sentia mais sonolenta, esticou-se na cama e passou a prestar atenção em outros sons e odores, né, cheiros, conhecidos à medida que o bairro despertava. As portas metálicas da padaria ao lado sendo erguidas e o cheiro de pão quentinho exalando pelo ar, o ronco do motor do ônibus do transporte coletivo e o cheiro nada agradável da fumaça do escapamento adentrando pela janela do quarto. O latido do cachorro para a caminhonete do feirante, que, com o sol, despertava a vizinhança anunciando as ofertas de frutas e verduras. Ana percebeu que aqueles sons conhecidos e rotineiros da vizinhança a faziam feliz.
Era bom morar naquele bairro. Então aqui, né, a Ana, ó, ela descreveu o bairro dela, descreveu algumas coisas que tinham no bairro, alguns sons que ela percebia, alguns odores, né, que ela sentia, tudo isso visto e percebido lá da janela do quarto dela, né? Qual é o assunto do texto, pessoal? Do que vocês acham, né, que o texto está falando, tá? Do que vocês acham aqui que o texto está falando? Será que ele está falando da vida da Ana ou do bairro dela? Que sons os cheiros do bairro Ana reconhece ao acordar? Quais são os sons e cheiros que ela reconhece quando ela acorda? Se precisar, leiam o texto novamente. Quando você acorda, você ouve sons na sua vizinhança? Eu ouço, pessoal. Eu escuto muitos cachorros latindo, o carro e a moto dos meus vizinhos ligando para eles saírem para trabalhar. Eu escuto bastante. O bairro onde Ana mora é parecido com o bairro onde você mora? Aí, vocês que têm que dizer, né? Em sua opinião, o que é bairro? O que será que é bairro? Bairro será que é uma rua? Será que é um conjunto de ruas? O que será que é bairro? Essas 5 perguntinhas vocês não precisam escrever no caderno, tá? Só pensando e refletindo já está ótimo, tá? Então vamos ver o que é bairro, tá? Bairro é um lugar onde muitas pessoas moram, estudam, trabalham e, portanto, convivem umas com as outras. Residências, estabelecimentos comerciais e de serviços, indústrias, praças, ruas e avenidas podem fazer parte de um bairro. Provavelmente o lugar onde você mora tem bairros. E tem mesmo, né? Aqui na nossa cidade nós temos alguns bairros. Eu, por exemplo, moro no bairro São Basílio, mas já morei no bairro Santa Augusta. Quando eu era criança eu morava lá. Nós temos o bairro Vila Nova, bairro São José, o bairro União. Temos vários bairros aqui, tá? E aí, pessoal, muitas pessoas que moram nos bairros convivem umas com as outras, né? Os bairros podem ter estabelecimentos comerciais, né? Lojinhas, mercadinhos, mercados grandes, menores, enfim. Podem ter estabelecimentos que prestam serviços, por exemplo, dentistas, advogados, né? Contadores. Podem ter escolas, enfim. Além das residências, que são as casas, nós podemos ter outras coisas, né? Fábricas também. Então, vamos lá. Você estudou que as ruas contornam uma quadra, né? Ou quarteirão. A gente estudou, né, que as ruas, elas vão formar um quarteirão. Elas se encontram, né? As 4 ruas formam um quarteirão. O bairro é formado por um conjunto de quadras, ou um conjunto de quarteirão, tá? Olha só, aqui nós temos vários quarteirões, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos vários quarteirões, ó, aqui a gente está vendo uma imagem menor, mostrando apenas uma rua, aqui a gente está vendo um quarteirão, aqui a gente está vendo vários, então, formando um bairro, tá? Você sabia? É função dos governos cuidar da organização do espaço e oferecer serviços básicos necessários para a população, como saúde, educação, transporte público e muito mais. A divisão desses espaços em bairros facilita a circulação das pessoas, a localização de endereços e a administração pública. A nossa vida fica muito mais fácil, né, com essa separação, com essa divisão desses espaços em bairros, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Em cada bairro
aqui no nosso município, ou pelo menos na maioria deles, nós temos uma creche pública que atende as crianças do município. Nós temos um posto de saúde, né, para atender os moradores. Por que isso? Porque dividindo esses locais, né, esses bairros, e cada bairro tendo esses lugares para atender a população, fica muito mais fácil, né, das pessoas terem o atendimento mais rapidamente, irem para a escola sem ter que pegar ônibus, né, pegar transporte, ir para longe. Então, dividir a cidade em bairros facilita a localização, a circulação das pessoas, tá? É muito bom ter a cidade dividida em bairros. Vamos para as atividades. Observe esta fotografia. Ela retrata parte do bairro Centro Cívico, em Curitiba, no estado do Paraná. Olha só, gente. É uma cidade muito grande, né? Bem diferente da nossa cidade. Então, esse aqui, ó, é só um pedacinho de um bairro lá em Curitiba. Com essa fotografia, a gente consegue afirmar que bairro é uma área quadrada ou retangular contornada por 4 ruas, 3 ou 4 ruas, ou residências, estabelecimentos comerciais e de serviços, praças, ruas e avenidas podem fazer parte de um bairro. Qual dessas duas vocês acreditam que é a afirmação correta ao descrever o bairro dessa fotografia? Qual é o nome do bairro onde você mora? Aqui, vocês talvez possam precisar da ajuda de um adulto aí na casa de vocês, tá? Coloquem aqui o nome do bairro onde você mora. Número 3. Além de residências, né, de casas, quais outras construções há no bairro onde você mora? Pinte as alternativas corretas. Então, se tiver padaria, pintem. Se tiver shopping, pintem. Fábrica, posto de combustível, farmácia, lojas, mercado, praça e restaurante, tá? Eu, por exemplo, olha só o que eu pintaria. Não pintaria padaria, porque não tem próximo de onde eu moro, não tem no meu bairro. Shopping, muito menos, né, gente? Fábrica tem. Aí eu pintaria fábrica. Posto de combustível no meu bairro não tem. Farmácia tem. Loja tem. Mercado também. Praça, uma pracinha, não tem. Restaurante tem. Então, ó, eu pintaria muitas coisas. E vocês? O que vocês pintariam? E aí, aqui, se vocês quiserem colocar algo mais, alguma outra construção, alguma outra alternativa aqui que não foi apresentada nesse caso, tá? Que vocês têm no bairro de vocês e queiram contar. Aqui, bairro, diferentes elementos, diferentes paisagens. Os bairros, pessoal, eles não são iguais, né? O que os diferencia são os diversos elementos que percebemos nos arredores de suas ruas. Como você viu anteriormente no texto, O Despertar de Ana, os sons, os cheiros, tudo aquilo que podemos sentir e ver formam a paisagem dos bairros. Observe a paisagem do lugar onde você está. Que elementos compõem a paisagem desse lugar? Utilize o espaço ao lado para representar por meio de desenho o que você viu, ouviu e sentiu. Por exemplo, hoje eu estou na escola. Aqui não é para a gente colocar sobre o lugar onde nós moramos, e sim do lugar onde nós estamos nesse momento. Então, eu colocaria aqui, carros passando na rua, eu colocaria o cheirinho do café da tia Anaíse, eu faria ali uma xícara de café,
Eu também colocaria passarinhos cantando, porque eu acho que vocês não estão ouvindo, mas tem um monte de passarinho cantando, gente, eu estou ouvindo. Deixa eu ver se eu fizer silêncio, vocês ouvem. Será que deu de ouvir? Depois eu vou ver o vídeo para ver se deu de ouvir. Porque tem um monte de passarinho cantando. E como a tia Mayara tá sozinha aqui, tem muito silêncio, a tia consegue ouvir os passarinhos. Então, vocês devem colocar aqui em forma de desenho alguns elementos que compõem a paisagem do lugar onde vocês estão, tá? Paisagem é um conjunto de elementos naturais e culturais que podemos ver e perceber ao redor, né, ao nosso redor. Mas o que seriam elementos naturais e culturais? Bom, os elementos naturais são aqueles que estão presentes na natureza e que não foram modificados pelo homem, né, por nós. Elementos culturais são aqueles que o homem constrói. Então, por exemplo, parques, casas, prédios, estradas, tudo que o homem constrói e que faz parte da paisagem de vocês é considerado elemento cultural, tá? Uma paisagem é tudo aquilo que eu consigo ver, né? A paisagem onde eu estou agora, a paisagem que eu estou vendo é a nossa sala de aula. Então, eu estou vendo carteiras, cadeiras, paredes decoradas, cortinas, ar-condicionado, o data show. Essa é a minha paisagem, a paisagem que eu estou vendo neste momento. E tudo que eu falei para vocês agora compõe a minha paisagem. A minha paisagem neste momento não tem nenhum elemento natural. Por quê? Porque eu estou dentro da sala e tudo que eu estou vendo aqui foi feito pelo ser humano, tá? Agora, se eu for para a rua, eu vou ver o céu, eu vou ver o sol, vou ver árvores, né? Posso ver animais, posso ver flores, pássaros, né? Aí, esses são elementos naturais, tá? Os elementos naturais, eles correspondem à natureza primitiva, como o ar, os rios, os mares, né? A fauna, as florestas, o solo e as formas variadas do relevo, tá? Os elementos culturais, eles se referem, então, às construções e às transformações realizadas pelo ser humano na natureza, como praças, casas, edifícios, indústrias, pontes, ruas e plantações, tá? Ah, professora, mas plantação é uma coisa que é da natureza? É uma coisa que é da natureza, sim, né? É natural. Porém, não é primitivo. Primitivo é aquilo que tem a primeira origem, né? Que surgiu primeiro. Uma plantação, ela não é considerada um elemento natural porque é o homem que faz, né? É o homem que planta. Então, não é considerado um elemento natural, porque não é primitivo. O homem que planta, né? Paisagens de parques, bosques e plantações parecem ser formadas apenas por elementos naturais. No entanto, essas paisagens também apresentam elementos culturais. Vejam só. As plantações de trigo, por exemplo, apesar de serem formadas pelo trigo, que é um elemento natural, só existem por causa do trabalho humano. Portanto, as plantações são elementos culturais, geralmente presentes nas paisagens do campo, tá? Então, como a professora falou, né? Se é preciso que o homem plante para se ter, então não é considerado um elemento natural, tá? É sim um elemento cultural. O trigo é uma das plantas mais cultivadas no mundo, sabiam? Legal, né? Primitiva é a primeira a existir, né? De primeira origem, certo? Então, por isso que a professora falou que as plantações, elas não são consideradas elementos naturais, tá? Leia trechos do livro
Quem foi que fez? De Ana Maria Machado e Luísa Baeta. Quem foi que fez? Quem será que fez a árvore? E o vento que nela passa? Foi também quem fez a praça? Muitas vezes olho em volta e gosto de perguntar: foi gente ou não que fez isso? É um jogo bom de jogar. Planta, como é que aparece? Às vezes tem quem plantou. Mas como é que ela cresce? E a terra, onde ela brotou? Na terra é que nasce o trigo. Mas a terra não dá pão. Com o trigo se faz farinha, que alguém amassa com a mão. Legal, né? Bom, depois de ler esse texto e refletir um pouquinho, vocês irão pintar de verde os elementos naturais citados no texto e de amarelo os elementos culturais. Lembrem do que a professora explicou sobre esses elementos, tá? Elemento natural é aquele primitivo, né, de primeira origem. E cultural, aquele que tem que ter uma ajudinha do homem para ter, né, para aparecer, tá? Para se ter. Quem é que transforma a farinha em pão? É a natureza ou é o ser humano? Reflitam. Com base na leitura do texto Quem foi que fez, responda as charadinhas a seguir. Quem acha? Uma palavra do texto que é um elemento natural que está sempre em movimento. Tem 5 letras e 2 sílabas. Eu sei. Quem é? O nome de um lugar público construído pelo ser humano tem 5 letras e 2 sílabas? Eu também sei, e é bem fácil. Um elemento cultural feito de um elemento natural que tem 7 letras e 3 sílabas. Esse é um pouquinho mais difícil. Um elemento natural que fornece sombra tem 6 letras e 3 sílabas. É mais difícil, mas não é tão difícil assim não, tá? Pensem bem e coloquem aqui a resposta correta. Depois vocês vão comparar as paisagens fotografadas. A paisagem A é do bairro da Independência, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a paisagem B é do bairro Centro, no Rio de Janeiro, tá? No estado do Rio de Janeiro. Em qual paisagem predominam os elementos culturais? Na paisagem A ou na paisagem B? Comparando os elementos presentes nas paisagens, qual é o bairro mais silencioso? O bairro A ou o bairro B? E por quê? O bairro onde você mora é parecido com o da paisagem retratada na fotografia A ou B? Explique, né? Por quê? E número 4. Observe a obra de arte O Mamoeiro, de Tarsila do Amaral. Ó, essa obra de arte aqui, ó, tá? Essa obra de arte se chama O Mamoeiro. Você sabia? A obra de arte O Mamoeiro foi pintada por Tarsila do Amaral em 1925. Faz bastante tempo, né? Na obra, a artista retratou com muitas cores uma paisagem brasileira. A vida simples das pessoas que moram nos morros das cidades. Com base na obra de arte O Mamoeiro, marque um X na afirmativa correta. A paisagem retratada na obra é formada por elementos naturais. A artista pintou apenas elementos culturais. Elementos naturais e culturais compõem a obra de arte. O que vocês acham? Só tem elemento natural aqui? A ponte não é um elemento natural. O poste não é um elemento natural. Assim como as casas,
né? Também não são elementos naturais. São elementos culturais, né? Produzidos pelo homem. Mas nós temos também aqui, ó, o solo, né? O relevo. Nós temos a água, o céu. Tudo que a professora acabou de falar são, sim, elementos naturais, tá? Então, pensem bem e resolvam esta questão. Depois vocês vão encontrar no caça-palavras o nome dos elementos que compõem a paisagem da obra de arte ou mamoeiro. Pinte os elementos de acordo com a legenda. Então, vocês irão procurar elementos naturais e pintar de azul e elementos culturais e pintar de vermelho, tá? Procurem aqui no caça-palavras. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Plantas, ó. E plantas são elementos naturais ou culturais? E aí eu vou ter que pintar de azul ou de vermelho, tá? Façam essas atividades. Façam essas atividades com bastante atenção. Essas foram as atividades para o dia de hoje. E amanhã eu espero vocês para mais uma videoaula com bastante atenção, tá bom? Façam as atividades com bastante carinho, com bastante atenção, para quando nós voltarmos, para que esteja tudo, ó, aqui dentro, tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!